Fala aí, minha caiporada, tudo jóia? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar jogos do dia 14 de abril e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? E trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 12 de abril, tá? Tivemos 36 palpites, 23 greens e 13 reds, tá? Não foi um resultado tão satisfatório, mas ainda obtivemos um lucro dentro desses palpites, beleza, galera? Já nos palpites de hoje, olha só a gente retornando para o nosso costume, tá? Tivemos 41 palpites com 32 greens, 8 reds e o jogo ainda está acontecendo, mas eu acredito que acertaremos o jogo do São Paulo contra o Fortaleza, beleza, galera? Então não se esqueça de acompanhar a nossa planilha Caipora, o link está no topo dos comentários, beleza? Salve nos favoritos do seu navegador, fechou, galera? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar um palpite nos comentários, beleza, galera? Ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites, fechou? Vamos lá para os nossos palpites então? Bora pra intro! Bora, galera, iniciar aqui então. Separei o Melbourne City versus o Perth Glory. Separei essa partida na Liga da Austrália com mercado de over 2,5 gols. O Melbourne City tem 71% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos. O Perth Glory tem 33%. No histórico são 13 vitórias do Melbourne City, 11 empates e 19 vitórias do Perth Glory. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Perth Glory vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Melbourne City, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Premier League de Hong Kong. Separei o Kitty contra o North District. Separei essa partida com over 2,5 gols também. O Kitty tem 82% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O North District tem 33%. No histórico foi uma partida com uma vitória de 3-2 do Kitty. E em séries o Kitty vence derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o North District vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, fechou? Próxima partida na primeira divisão de Andorra, separei vitória seca para casa em Athletic Club Scouts versus o Ordino. O Athletic Club ele tem 73% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos, enquanto o Ordino ele tem 33%. Verificando o histórico, são 9 partidas para o Atlético, 5 empates e 3 vitórias do Ordino. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Atlético vem vencendo, como eu disse, e o Ordino vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do Atlético em 3 das últimas 6 oportunidades. Últimos jogos nos campeonatos, temos o Atlético vencendo a maioria das partidas, como eu disse também, e o Ordino, fora de casa, ele venceu apenas uma partida. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Napoli contra o Frosinone. Separei essa partida na Série A da Itália com mercado de over 1,5 gols. O Napoli tem 71% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Frosinone tem 17%. No histórico são 9 vitórias do Napoli, 2 empates e 1 vitória do Frosinone. E a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Napoli vem sofrendo gols a 10 jogos, enquanto o Frosinone ele não vence a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. E na casa do Napoli, over 1,5 gols também nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida separei over 1,5 gols, fechou? Próxima partida agora na Escócia, Premiership. Separei o Ross County versus o Rangers. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Rangers jogando fora de casa tem 78% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Ross County tem 33%. No histórico são 17 vitórias do Rangers e 4 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Ross County ele vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Ross County, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Santa Coloma contra o Calroy.
Separe essa partida na primeira divisão da Andorra com vitória seca para casa. O Coloma tem 82% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Carroy tem 11%. Verificando o histórico, são 2 vitórias do Coloma e 2 do Carroy, e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Coloma vem vencendo a 3 partidas e o Carroy vem sem vitórias a 5 jogos, perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Coloma em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Coloma vem vencendo a maioria das partidas e o Carroy fora de casa, ele não vence. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Clube Brugge versus Antuérpia. Separei essa partida na primeira liga da Bélgica com o mercado de over 1,5 gols. O Brugge tem 54% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Antuérpia tem 56%. No histórico são 24 vitórias do Brugge, 8 empates e 6 vitórias da Antuérpia. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Clube Brugge vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos na casa do Brugge, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols também na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Superliga da China, separei o Xangai Port versus o seu Shandong Taishan. É um clássico do país da China, beleza? Temos over 1,5 gols para essa partida. O Port tem 54% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Shandong tem 44%. No histórico são 6 vitórias do Port, 7 empates e 9 do Shandong. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Port ele vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Port, over 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, fechou? Próxima partida agora na Noruega, separei o Viking contra o Brain. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória é equilibrada e verificando na forma recente, temos 83% de aproveitamento para o Viking nos últimos 9 jogos e o Brain tem 61%. No histórico são 24 vitórias do Viking, 9 empates e 18 do Brain. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Viking vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, e o Brain vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Viking, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos também, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Holanda, separei Fortuna Sittard versus o Feyenoord. Separei essa partida com over 1,5 gols também. O Feyenoord tem 71% de probabilidade de vitória e ele tem um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Fortuna tem 50%. No histórico são 19 vitórias do Feyenoord, 3 empates e 5 vitórias do Fortuna. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Feyenoord ele vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Fortuna, over 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida ainda na Holanda, eu separei o Trash versus Go Ahead Eagles. Separei essa partida com vitória ou empate para casa, beleza? O Trash tem 56% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Eagles tem 50%. No histórico são 9 vitórias do Trash, 5 empates e 4 vitórias do Eagles. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Trash vem marcando a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o Trash em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do próprio Trash, ele venceu e empatou 3 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Trash vem vencendo ou empatando a maioria das partidas e o Eagles fora de casa ele não vence. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, separei o Sassuolo contra o Milan. Separei vitória e empate para fora nesta partida. O Milan jogando fora de casa tem 53% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sassuolo tem 28%. No histórico são 12 vitórias do Milan, 3 empates e 7 do Sassuolo. A média de gols é de acima de 3 gols. E em séries o Milan vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes,
temos o mercado de vitória e empate para o Milan em 3 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Sassuolo, o Milan venceu ou empatou todas as partidas que disputaram por lá. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Milan vem vencendo ou empatando a maioria das partidas. Perdeu apenas para a Roma no último jogo. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, a Premier League da Inglaterra, separei o West Ham versus o Fulham. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento na forma recente dos últimos 9 jogos das duas equipes de 50%. No histórico são 18 vitórias do West Ham, 8 empates e 6 do Fulham. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o West Ham vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do West Ham, over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Liverpool versus Crystal Palace. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Liverpool tem 78% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Crystal Palace tem 39%. No histórico são 21 vitórias do Liverpool, 5 empates e 7 vitórias do Crystal. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Liverpool vem sofrendo gols há 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos um mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, separei o Paz de la Casa versus o Inter Clube Scouts. Separei essa partida na primeira divisão da Andorra, com vitória seca para fora. O Scouts ele tem 77% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Paz de la Casa tem 44%. No histórico são 3 partidas com 3 vitórias do Scouts e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Scouts vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros, o Scouts venceu as 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Scouts vem vencendo a maioria das partidas e o Paz de la Casa venceu apenas uma partida das últimas 6. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Panathinaikos versus o Lamia. Separei vitória seca para casa nesta partida na Grécia. O Panathinaikos tem 83% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lamia tem 11%. No histórico são 3 vitórias do Panathinaikos, 4 empates e 4 vitórias do Lamia. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Panathinaikos vem a 10 jogos marcando gols e o Lamia vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Panathinaikos, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, últimos encontros das duas equipes, o Panathinaikos venceu 5 das últimas 6 partidas. Na casa do próprio Panathinaikos, ele venceu 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Panathinaikos venceu 4 das últimas 6 partidas e o Lamia fora de casa ele não vence. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida eu separei o Ajax contra o Twente. Separei essa partida na Holanda com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória é equilibrada, temos 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Ajax e o Twente tem 72%. No histórico são 36 vitórias do Ajax, 13 empates e 16 do Twente. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Ajax vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Ajax, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? O Karabag jogando fora de casa tem 45% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Sabah tem 61%. No histórico são 15 vitórias do Karabag, 7 empates e 2 vitórias do Sabah. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Karabag vem vencendo a 4 partidas e o Sabah ele vence em empates nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 6 partidas disputadas. Últimos jogos na casa do Sabah, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Molde contra Kristiansand. Separei essa partida com over 2,5 gols na Noruega. O Molde tem 73% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kristian tem 56%. No histórico são 18 vitórias do Molde, 6 empates e 7 do Kristian. A média de gols é de acima de 3 gols.
Verificando em séries, o molde vem vencendo a 4 partidas e o Christian vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do molde, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida é o Rapid Viena contra o Áustria. Separei essa partida com under 4,5 gols. O Rapid tem 62% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Áustria Klagenfurt ele tem 44%. No histórico são 4 vitórias do Rapid, 3 empates e 3 vitórias do Áustria. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Rapid vem sem derrotas a 5 jogos e o Áustria vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Rapid, under 4,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Sérvia, Superliga. Separei essa partida com Estrela Vermelha versus Zeleni Skar. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. Próxima partida agora na Superliga da Sérvia, separei Estrela Vermelha versus o Željezničar. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Estrela Vermelha tem 78% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Željezničar ele tem 28%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 2-1 do Estrela Vermelha. Em séries, o Estrela Vermelha vem vencendo as 5 partidas e o Željezničar ele vem a 10 jogos sofrendo gols. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória no primeiro tempo do Estrela Vermelha na maioria das partidas e principalmente jogando em casa. Então para essa partida eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida o Arsenal contra o Aston Villa. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Arsenal tem 74% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aston Villa tem 61%. No histórico são 33 vitórias do Arsenal, 14 empates e 10 vitórias do Aston Villa. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Arsenal vem sem derrotas a 5 jogos e o Aston Villa vem 6 jogos, marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Bayer Leverkusen versus o Werder Bremen. Separei essa partida também com over gol no primeiro tempo na Bundesliga da Alemanha. O Leverkusen tem 78% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Werder Bremen tem 22%. No histórico, são 21 vitórias do Leverkusen, 22 empates e 23 do Bremen. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Leverkusen vem vencendo as 5 partidas e o Bremen vem sofrendo gols a 7. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo gol no primeiro tempo também na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Fatih Karagümrük versus o Fenerbahçe. Para essa partida na Superliga da Turquia, com over 2,5 gols. O Fenerbahçe jogando fora de casa, ele tem 66% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fatih tem 44%. No histórico são 5 vitórias do Fenerbahçe e 2 empates, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fatih vem sofrendo gols a 5 jogos e o Fenerbahçe vem sofrendo gols a 6. Últimos encontros das duas equipes, ocorreu over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Fatih, over 2,5 gols nas duas partidas disputadas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Midtjylland versus o Copenhagen. Separa essa partida na Superliga da Dinamarca com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma ligeira vantagem para o Copenhagen. Temos 44% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Midtjylland tem 56%. No histórico são 37 vitórias da Copenhagen, 16 empates e 31 do Midtjylland. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Midtjylland, over 2,5 gols também em 4 das últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Série A da Itália, Udinese contra a Roma. Separa essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para a Roma de 42% e ela está jogando fora de casa. Ela tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Udinese tem 39%. No histórico são 35 vitórias da Roma, 11 empates e 17 da Udinese.
A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Udinese vem sofrendo gols há 8 jogos. Em últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa da Udinese, under 3,5 gols também em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Anderlecht contra o União Saint-Gilloise. Separa essa partida com o under 4,5 gols na Pro League da Bélgica. A probabilidade de vitória está bem equilibrada, temos 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos do União e o Anderlecht tem 78%. No histórico são 9 vitórias do União, um empate e uma do Anderlecht, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Anderlecht vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Na casa do Anderlecht, under 4,5 gols também em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o de Heverlee versus o Gent. Separa essa partida com over 2,5 gols ainda na Bélgica. O Gent, jogando fora de casa, tem 53% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Old ele tem 39%. No histórico, são 14 vitórias do Gent, 6 empates e uma vitória do Old. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Gent vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Old, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 também. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o AEK Atenas versus o Aris Salónica. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo na Superliga da Grécia. O Atenas tem 78% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aris Salónica ele tem 56%. Verificando o histórico, são 24 vitórias do Atenas, 14 empates e 10 do Salónica. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Atenas vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, over gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, separei o Arsenal feminino contra o Bristol City. Separei essa partida na Superliga da Inglaterra feminina com vitória no primeiro tempo para casa. O Arsenal tem 81% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bristol tem 6%. No histórico são 3 vitórias do Arsenal, 4 empates e uma do Bristol. E a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Arsenal vem a 7 jogos marcando gols e o Bristol vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória no primeiro tempo do Arsenal na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Arsenal em casa vem vencendo o primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, separei a Inter de Milão contra o Cagliari. Separei essa partida na Série A da Itália com over meio gol no primeiro tempo. A Inter tem 79% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cagliari tem 50%. Verificando o histórico, são 29 vitórias da Inter, 15 empates e 7 do Cagliari. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Inter vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo ocorrendo na maioria das partidas. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Vasco contra o Grêmio. Separa essa partida no Campeonato Brasileiro com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Vasco e também ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grêmio tem 61%. No histórico, são 9 vitórias do Vasco, 8 empates e 14 vitórias do Grêmio. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Vasco vem a 5 jogos marcando gols e o Grêmio vem sem empates a 5 jogos. Venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Vasco, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Corinthians contra o Atlético Mineiro. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada, temos 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos do Corinthians e o Atlético Mineiro tem 78%. No histórico são 18 vitórias do Corinthians, 9 empates e 15 do Atlético Mineiro. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Corinthians não perde a 5 partidas e o Atlético Mineiro vem vencendo a 3. Últimos encontros das duas equipes,
temos mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na Neoquímica Arena, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atlético Paranaense contra o Cuiabá. Separa essa partida com under 3,5 gols. O Atlético Paraná ele tem 61% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cuiabá tem 94%. No histórico são 3 vitórias do Atlético Paraná, um empate e 2 vitórias do Cuiabá. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Atlético Paranaense vem vencendo as 5 partidas e o Cuiabá vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético Paraná, under 3,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Atlético Goianiense contra o Flamengo. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Flamengo jogando fora de casa tem 56% de probabilidade de vitória e ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Goianiense tem 100% de aproveitamento. No histórico são 9 vitórias do Flamengo, 4 empates e 3 vitórias do Goianiense. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Goianiense vem vencendo as 5 partidas e o Flamengo vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Flamengo em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Goianiense, temos vitória e empate do Flamengo em uma partida. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos vitória e empate do Flamengo na maioria das partidas e o Goianiense ele vem vencendo todas as partidas que disputou nos últimos jogos. Então, para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Grande risco, mas vale a pena, beleza? Próxima partida, separei o Real Sociedad versus o Almeria. Separei essa partida com o mercado de over no 1,5 gols em La Liga da Espanha. O Real Sociedad tem 72% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Almeria tem 33%. No histórico são 5 vitórias do Real Sociedad, 2 empates e 4 vitórias do Almeria. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Real Sociedad vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Real Sociedad, over 1,5 gols em 2 das últimas 3 e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora em Portugal, eu separei o Benfica contra o Moreirense na Primeira Liga. Separei under 4,5 gols para essa partida. O Benfica tem 74% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Moreirense tem 44%. O Benfica tem 74% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Moreirense tem 44%. No histórico são 22 vitórias do Benfica, 8 empates e 2 do Moreirense. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Benfica vem marcando gols a 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Na casa do Benfica, under 4,5 gols também em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, agora o Cruzeiro contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Separei essa partida com o mercado mais inusitado, quase eu não utilizo. Separei handicap mais 2 para fora. O Cruzeiro tem 41% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Botafogo tem 72%. No histórico são 14 vitórias do Cruzeiro, 12 empates e 10 do Botafogo. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Botafogo não empata 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o Botafogo perdeu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença. Na casa do Cruzeiro, o Botafogo perdeu também apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença, tá? Isso foi lá em 2016. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Botafogo perdeu apenas uma partida das últimas 6 com 2 ou mais gols de diferença e o Cruzeiro, ele não vence muitas partidas com 2 ou mais gols de diferença, venceu apenas no Tombense. Então, para essa partida, eu separei um handicap de mais 2 para fora, beleza? Próxima partida, o Vitória contra o Palmeiras ainda no Brasileirão. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Palmeiras tem 53% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Vitória tem 83%. No histórico são 11 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 3 do Vitória. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Vitória vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes,
temos vitória e empate do Palmeiras em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Vitória, o Palmeiras venceu ou empatou 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, o Palmeiras vem vencendo e empatando a maioria das partidas. Foram 5 das últimas 6. Enquanto o Vitória, ele vem vencendo a maioria das partidas em casa. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para o Palmeiras. Beleza? Próxima e última partida, separei no Campeonato Feminino do México. Separei o Mazatlán versus o Monterrey. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para fora. O Monterrey tem 78% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mazatlán tem 28%. No histórico são 11 vitórias do Monterrey e um empate, e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Mazatlán vem sofrendo gols a 10 jogos e o Monterrey vem sem derrotas a 5 e venceu 4 deles. Verificando os últimos encontros das duas equipes, o Monterrey venceu o primeiro tempo contra o Mazatlán na maioria das partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, o Monterrey vem vencendo o primeiro tempo também na maioria das partidas que ele disputou. Então, para essa partida, eu separei vitória no primeiro tempo para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e vamos lá para o nosso bilhete caipora. Galera, vamos lá com o nosso bilhete caipora. Separei over 2,5 gols para Melbourne City versus o Perth Glory. Separei over 2,5 gols para o Kitty versus o North District. Separei over 1,5 gols para o House Country versus o Rangers. Separei over 1,5 gols para o Fortuna Sittard versus o Feyenoord. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para o Liverpool versus o Crystal Palace. Over 1,5 gols para o Ajax contra o Twente. Separei o Estrela Vermelha para vencer o primeiro tempo contra o Željezničar. Separei over 1,5 gols para o Fatih Karagümrük versus o Fenerbahçe e o Arsenal para vencer o primeiro tempo contra o Bristol City no campeonato feminino da Premier League da Inglaterra. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para o Inter de Milão contra o Cagliari. Vitória e empate para fora em Atlético Goianiense contra o Flamengo. E por último, vitória e empate para fora em vitória contra o Palmeiras. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui! Não se esqueçam de se inscrever, hein?